E agora, como fica depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 6-5 negou habeas corpus e o ex-presidente Lula poderá ser preso? Esta é uma indagação que deixou estonteado toda a esquerda e os setores progressistas do Brasil e do mundo. Como é que Lula é condenado por um crime que não teve prova convincente para comprovar o delito? Foi acusado de ser proprietário de um triplex que a própria Justiça Federal autorizou a negociação da OAS com um outro credor. Lula é condenado sem provas. Mas o fato agora é que ele pode ir para a cadeia. O que é que está por trás desta vindita e desta operação radical contra o ex-presidente? Lembremos que em 2003, quando Lula assumiu o poder, o Brasil estava em negociações com os Estados Unidos para implantar e liderar a ALCA, que é um livre comércio entre o Brasil, que envolvia o México e toda a América Latina. Lula assumiu e, ao invés de ir por esse caminho, resolveu interromper e criar, implantar e apoiar o Mercosul, ou seja, valorizando os países sul-americanos. Mais do que isso, Lula abriu diálogos com os adversários inimigos americanos, entre eles a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Criaram o famoso BRICS. E o Brasil tinha um papel muito importante com Lula, da mesma forma que com Dilma. Isso significou, na prática, que já com Dilma, o BRICS iria implementar uma nova moeda para disputar com o dólar internacionalmente e iria criar um fundo de investimentos para concorrer com o FMI, o Banco Mundial e etc., que são todos mantidos pelo capital americano, pelos neoliberais e ultradireitistas. Este é o cenário que os brasileiros não levam em conta, mas que tem o apelo e a articulação internacional para, dentro do Brasil, liderando um movimento e que envolveu o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal. Todo esse esquema resultou neste processo de demonização do PT e de Lula. Não conseguiram derrotar Dilma no voto, mas a partir de 2015 começaram a boicotar. E o surgimento dos escândalos da Petrobras o surgimento ignorou que foi Dilma, com Maria Graça Forte, que descobriu que havia uma podridão dentro da Petrobras, liderada pelos partidos aliados. Esta é a questão de fundo que levou o Romero Jucá, numa conversa gravada e que já está sob o conhecimento da Justiça, dizer que era preciso tirar Dilma e eliminar de vez o Partido dos Trabalhadores deste processo. Fizeram tudo, as redes sociais, com os apoios e com a estrutura de fake news, demonizou o PT, demonizou Lula, mas até hoje não conseguiu tirar a liderança dele na disputa presidencial. Este é o resumo, a síntese de uma grande trama que infelizmente envolve inclusive a Suprema Corte do Brasil. Vamos agora saber qual vai ser os próximos passos, que serão de enfrentamentos e de uma interrogação que o mundo todo acompanha com muita preocupação.